Olá, paz e bem. Quinta-feira Santa e na tarde de hoje nós começamos o Tríduo Pascal. O Tríduo, na verdade, é sexta, sábado e domingo. Só que, como é próprio do calendário judaico, o dia começa com o entardecer do dia anterior. Então, ao entardecer de quinta-feira, ao pôr do sol, já é o primeiro dia do Tríduo Pascal. A quinta-feira ela tem duas celebrações. Uma pela manhã, a missa do Crisma, marcando o final da Quaresma, marcando a celebração da instituição do sacerdócio, e depois, à noite, a missa vespertina da Ceia do Senhor. E já dentro do Tríduo Pascal, é essa a liturgia que nós fazemos memória nesse nosso encontro. O evangelho da missa da Ceia do Senhor, todos os anos é o mesmo, é João 13, 1 a 15. É o começo, a abertura solene da segunda parte do Evangelho de João, o livro da Glória. E o texto diz assim: Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Era antes da festa da Páscoa. Esse detalhe quase sempre nos passa desapercebido, porque no Evangelho de João, Jesus, já desvencilhado das festas dos judeus, ele jamais comeria a Páscoa com seus discípulos. Então, no Evangelho de João, a Páscoa não coincide com a ceia de Jesus, mas a ceia de Jesus é antes da festa da Páscoa. Porque no Evangelho de João, a imolação dos cordeiros para a ceia pascal coincidirá com a morte do Filho na cruz. Então, enquanto no templo se imolam os cordeiros, na cruz se imola o Cordeiro de Deus, assim como João Batista já nos ensinou a chamá-lo desde o capítulo 1 do Evangelho. Então, era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora. No Evangelho de João, Jesus sempre sabe. Ninguém o pega desprevenido. É Ele que, sabendo de onde vem, para onde vai, sabendo a que veio, sabendo de que o Pai lhe encarregou, sabendo quem é o Pai, por isso agora sabendo também quem são os seus, Ele sabe que chegou a sua hora. E a hora da cruz, é a hora em que Ele passa do mundo para o Pai. E, para João, essa passagem de Jesus é levar o amor às últimas consequências. Por isso, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim. Estavam tomando a ceia. Não há nenhuma referência de que fosse a ceia pascal. Era antes da festa da Páscoa. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. No Evangelho de João, Judas tem um papel bastante decisivo, vamos dizer assim. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele aparece também, e aparece com um papel importante, só que em João ele aparece várias vezes. E o papel dele em João vai crescendo. Ele é ladrão, ele é mentiroso, depois o diabo entrou nele e por aí vai. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, esse também é um preâmbulo importante, porque no Evangelho de João ninguém sabe de onde vem Jesus, cumprindo aquela profecia que diz que o Messias virá, ninguém sabendo de onde. Pois é, as pessoas acham que sabem de onde ele veio. Ele veio de Nazaré, ele veio da Galileia, mas não, ele veio do Pai. Ele sabe de onde ele veio e ele sabe para onde vai. Por isso ninguém pode detê-lo no seu caminho. Pessoas que sabem de onde vêm e sabem para onde vão são bastante perigosas, porque elas são cônscias de cada passo do seu próprio caminho. É assim Jesus. Ele sabe que vem do Pai, ele sabe que vai para o Pai, e ele sabe que chegou a hora, por isso ele ama até o fim com amor inteiro. Então, sabendo de tudo isso, o que ele fez? Levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Observem que aqui, ao contrário do que se esperaria da ceia, que seria aquele texto clássico que nós usamos na liturgia, desde Paulo, também em Marcos, também em Mateus, também em Lucas, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, distribuiu, tomou o vinho também, deu graças. Esse texto não existe em João. Em João, o que Jesus faz na ceia, como testamento da sua memória,
não é aquilo que os sinóticos já disseram, porque isso a comunidade já conhece. João dá um passo mais, e ele dá o sentido derradeiro e último da Eucaristia. E para ele, o sentido da Eucaristia é este. Ele levantou-se da mesa, tirou o manto significa, já que o manto tem tanto a ver com essa identidade pessoal, tem a ver com o lugar que cada um ocupa, a veste também tem isso, né? É por isso que, por exemplo, em Lucas, quando se encontra aquele homem caído na beira da estrada, ele está nu, porque a roupa é que seria uma identificação do lugar social dele. Ele nu no chão é apenas um homem. Por isso, o samaritano socorre um homem e não alguém que tem uma posição. Aqui do mesmo modo, Jesus tira o manto e se coloca ao lado e junto dos seus. Logo, logo ele dirá, pois é, vocês me chamam mestre e senhor, e dizem bem, porque eu sou. Mas, se o mestre e senhor lavou os pés, então vocês já sabem o que devem fazer. Então, depois do manto, amarrou uma toalha na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido. O gesto é uma pena que a gente se acostuma com esses gestos excessivamente repetidos na liturgia, porque de tanto ver chega uma hora que a gente pode não ver mais a grandeza do gesto, a densidade simbólica do gesto. É papel de escravo lavar os pés do seu senhor. Então aqui há uma inversão completa de todos os papéis. É uma expressão de cuidado com aquele que vem caminhando e que chega com os pés cansados e sujos do caminho. É um gesto de acolhida. É o mesmo gesto que foi feito com Jesus pouco antes, no capítulo 12, quando Maria, irmã de Marta e de Lázaro, lava os pés de Jesus, unge os pés de Jesus com perfume, e ele diz que ela fazia isso para a sua sepultura. Quer dizer, é toda essa densidade simbólica, e é na ceia. Por isso, para João, isso é consequência da Eucaristia. Quem tem parte com o Senhor tem parte com o lavador de pés. Quem diz que pertence ao Senhor pertence ao grupo daqueles que lavam os pés. Por isso, para João, o sentido derradeiro de pertencer a essa mesa é a disposição de levantar-se dela, depor o próprio manto, amarrar a toalha e lavar os pés do mundo. Chegou a vez de Simão Pedro. Simão Pedro, no Evangelho de João, não tem o papel de destaque que ele tem nos outros evangelhos. Aliás, muito pelo contrário. Pedro está sempre um passo atrás dos outros. No livro da Glória, sobretudo, na segunda parte, é sempre o discípulo que Jesus amava, esse terá a primazia. Simão Pedro está sempre atrás, e aqui vai se colocar atrás de novo. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu-lhe Jesus, agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Simão Pedro disse, tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro disse, Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Vós todos estáis limpos, mas não todos. É próprio do Evangelho de João que os discípulos não entendam de que fala Jesus. Jesus fala de uma coisa e eles entendem outra coisa. Com Nicodemos, por exemplo, Jesus falava de nascer de novo. Nicodemos entende que tem que entrar de novo no útero da mãe. Com a samaritana, Jesus falava de uma água viva. Ela entende que é a água do poço. Com os discípulos que chegam no capítulo 4, na samaritana, Jesus diz que tem um alimento. Eles entendem que é o pão de comer. E por aí vai. Sempre tem um desencontro assim. E aqui parece uma cena como essa, em que Simão Pedro não entenderia do que teria dito Jesus, ou qual é que seria o sentido do gesto de Jesus. Eu prefiro uma interpretação, que é comum por aí, de que talvez Simão Pedro tivesse exatamente compreendido. E essa é a razão da sua recusa. Porque ter parte com o lavador de pés, ter parte com o crucificado, é mais difícil do que ter parte com aquele que tem os pés lavados. Às vezes, essa nossa excessiva serviçalidade, essa nossa postura bastante submissa diante daquilo que nós chamamos de coisas de Deus, na verdade tem pouco a ver com a reverência com Deus, mas tem mais a ver com a reverência que nós achamos que merecemos diante das coisas ditas do mundo. Na verdade, por trás, às vezes, da nossa
excessiva submissão está, na verdade, o lugar que a gente acha que os outros deveriam ter de submissão conosco. Ter parte como lavador de pés, permitir que ele me lave os pés, me faz agora ministro das lavações de pés. Permitir ser alcançado pelo gesto dele me torna propagador do mesmo gesto. Talvez Simão Pedro tivesse compreendido, e por isso ele recusa, porque ele sabe e compreendeu quais são as consequências que virão depois. Mas bom, ele rapidamente muda de ideia, como é próprio de Simão Pedro no Evangelho de João, e aí vem a referência de Jesus: vós todos estáis limpos, mas não todos. De novo, é uma referência a Judas. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Ele sempre sabe, e João faz questão de dizer todo o tempo que ele sabia, inclusive, que seria entregue. Tanto que em João não existe aquela cena clássica de Judas que chega no jardim, beija Jesus, e Jesus, quase que se assustando, diz: mas é com um beijo que você entrega o Filho do Homem? O Jesus de João não pode ser pego de surpresa. E é por isso que na leitura da Paixão nós vamos ouvir outra coisa que não esse texto da agonia, do medo e do susto de Jesus no Jardim das Oliveiras. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. Não consta que ele tirou a toalha. Diz que ele vestiu o manto e sentou-se. A toalha continua na cintura. Uma vez que a gente se coloca nesse lugar, a toalha não sai mais. E a gente continua carregando essa toalha. Afinal, já disse o texto: tendo amado os seus, ele amou até o fim. E aí a iconografia medieval pintava essa toalha na cruz. Ele estava crucificado com a toalha com a qual ele lavou os pés. E disse aos discípulos: sabeis o que eu acabo de fazer? A tradução diz compreender, mas o verbo é saber. Em João, o verbo sempre é saber. Sabeis o que eu acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Não é à toa que, desde muito tempo, a Igreja compreendeu que na Quinta-feira Santa, na Missa da Ceia do Senhor, está como que a sua vocação, como que um dos traços mais preciosos da sua identidade. E é por isso que nesse dia, geralmente no canto das ofertas, se canta aquele hino antigo, Ubi Caritas, onde está o amor, aonde está o amor fraterno, Deus aí está. Fazendo uma paráfrase da carta de João, não do Evangelho, mas da carta, que Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Fazendo também referência ao mandamento novo da ceia de Jesus, que não aparece nesse texto do Evangelho, mas aparece no mesmo capítulo 13, mais adiante. Eis que vos dou um mandamento novo: amai-vos uns aos outros. Amar não era um mandamento novo, afinal de contas já estava no Antigo Testamento, mas o que é novo é o que vem em seguida: amai-vos uns aos outros do jeito que eu vos amei. E o jeito que eu vos amei foi: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, lavou-lhes os pés, e depois chegará até o alto da cruz. O que é novo em João não é o mandamento de amar, mas é a medida com a qual se ama. Aliás, note-se que no Evangelho de João, o mandamento de amar a Deus não existe. Aquele texto de qual é o maior mandamento, amarás o Senhor teu Deus, isso não existe em João. Porque amar a Deus em João só tem um jeito: é amar as pessoas. Amar a Deus como uma entidade abstrata não é amor para João. O amor é concreto, o amor exige posicionamento, o amor exige um colocar-se com muita concretude. Por isso, amar em João, amar a Deus, é amar as pessoas, só tem esse jeito. Por isso não é amar a Deus, mas é amar como Deus. E como Deus ama? Ama desse jeito. Quando quis nos amar, veio ao nosso encontro. Tendo vindo ao nosso encontro, nos amou com sua palavra, nos amou com seu ensinamento, nos amou com os seus sinais que nos fizeram viver, nos amou lavando-nos os pés e nos lavou, nos mostrando o seu amor até a morte da cruz. Que nessa Quinta-feira Santa, nós que carregamos o nome de seguidores de Jesus, possamos talvez examinar a nossa identidade real de cristãos. E neste tempo em que tanta gente se arvora cristão por tantas razões, por defender tantas posições, por assumir tantos lugares na sociedade,
Que esse possa ser o distintivo que diga da legitimidade do nosso seguimento de Jesus. O quanto nós somos realmente capazes de amar e amar até a entrega da vida. O quanto nós somos capazes de ser fiéis àquele mandamento que, segundo Jesus, em João, é o distintivo do nosso seguimento. A capacidade de amar do jeito que Deus ama. E que, sendo tocados pelo gesto de Jesus, que nos descansa os pés, que nos dá um alento na longa travessia do caminho da vida, que nós também tenhamos parte com Ele. Tenhamos parte como lavador de pés, tenhamos parte como crucificado ressuscitado. Paz e bem.